Você, companheira, mulher, entendeu? Que sofre com a menstruação, que tem TPM, que tá com algum problema hormonal, que quer saber, quer ter uma orientação do Dr. Elcimar Coutinho. Hoje a presença tá aqui luxuosa. Voltamos assim, ó, a caráter. Porque numa ponta, Dr. Elcimar, na outra ponta, doutora Marta Torres, defensora pública, especialista, da especializada de defesa do consumidor, que está aqui conosco. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Muito obrigada por ter vindo também, viu? Prazer. Olha, eu sei que a gente está num período assim, depois de São João, né? Meio do ano. Às vezes a gente se programou, mas gastou mais do que poderia. Recebi uns telefonemas nesse período que a gente ficou fora do ar, né? Trabalhando aqui na redação, falando: Rita, vamos falar sobre renegociação de dívida. Os credores estão me ligando aqui em casa, ligam para o trabalho. Eu queria saber logo de cara, doutora, isso pode? Não, ele não pode ligar de noite, não pode ligar final de semana. Não tem os horários certos que eles podem ligar, que é justamente o horário comercial. No Código de Defesa do Consumidor diz que eles não podem submeter o consumidor a nenhum vexame, nenhuma situação vexatória. Deixar recado com um colega de trabalho? Não pode. Isso está errado. Isso pode gerar, inclusive, uma indenização por danos morais. O consumidor deve estar bem atento a isso, registrar todos, o número do atendente, o horário, se puder, pedir o extrato, a fatura da operadora, dizendo que recebeu ligações, dias de domingo, feriados, esse tipo de coisa, esse tipo de constrangimento que é submetido, e também as ameaças de que vai para a justiça, busca e apreensão e tudo, que eu vou prender você. Não existe essa questão de prisão por dívida, a não ser dívida alimentar. Então, vou para a justiça para prender, não existe. Não existe no Brasil mais essa questão. Então, realmente o consumidor deve estar atento em relação a isso. E é importante você que está em débito com alguma operadora, né, financeira, banco, enfim, que você preste atenção como você pode negociar. Porque às vezes as parcelas, né, a negociação já vem, não, só pode dividir em tantas vezes, só pode ser 10 vezes de R$100 e as pessoas não têm condições. Então como fazer isso para convencer aquele credor que ele quer pagar, que ele quer saldar a dívida, quer retirar o nome dele dos serviços de proteção do crédito, SPC, Serasa, enfim, sair dessa lista negra, mas ele só tem condições no que foi estabelecido, né? No que ele tem de rendimento. Como é que ele conversa isso? Porque geralmente o atendimento é por telefone. É difícil, né? É difícil não apenas com o atendente, como também judicialmente. Está havendo uma resistência muito grande aqui na Bahia sobre essa questão de revisão de contrato. Por isso que a gente tenta alertar e fazer essa campanha educativa para os consumidores, para que não se endividem. Isso. Porque depois, para poder correr atrás de prejuízo, é muito mais difícil. É muito difícil a própria empresa reconhecer que os juros são abusivos. Esses juros da demora, da atraso no pagamento, são extorsivos. São, assim, 12%, 15% ao mês. Quando você vê que a poupança é 0,6%, 0,5%, você vê que está muito desproporcional. O consumidor paga muito mais de juros se ele atrasar 1, 2 dias do que o rendimento que ele teria se tivesse investido por aquele período. Então, realmente, o consumidor deve tentar renegociar, principalmente o que não tiver previsto no contrato. Por exemplo, se não tiver no contrato previsto os juros da demora, eles não podem impor os juros de 20%, 15%, como geralmente as operadoras de cartão de crédito fazem. E também são cobradas várias outras taxas. E o pior que a gente acha são as renegociações. Quando o consumidor vai ao banco para fazer a renegociação, pega todo aquele valor que ele tinha, ainda acrescenta mais alguma coisa, aí pensa que aumentou, que ficou o valor da prestação no valor total, só que esqueceu que tinha um cartão de crédito que estava com aquela outra parcela que o banco não incluiu. Eita. Aí depois é complicado. A gente vai entender e fazer essas contas todas. Vou até buscar uma calculadora já aqui no computador. A gente vai fazer essas contas todas depois do intervalo com a doutora Marta Torres, defensora pública, que está aqui hoje para lhe prestar esse serviço. Hoje o tema do Band de Serviço é esse: devo, não nego, pago quando puder. 3330-3007, o número do telefone para você participar. Boa tarde, bahia@band.com.br, o nosso e-mail, que é o mesmo canal para você fazer perguntas para o doutor Elcimar Coutinho, o meu entrevistado do próximo bloco. A gente vai falar sobre reprodução humana, sobre TPM, sobre o trabalho do CEPAR. Ele vai ficar conosco o programa inteiro, tem muita coisa para você. No próximo bloco também, a gente vai ao vivo num ponto da cidade, porque está chovendo, né, muito, e é preciso que fiquemos em alerta. A Codesal está em alerta máximo, 199 é o número do telefone da Codesal. Você conhece pessoas que moram em locais de risco, né, em costas, é importante que você fique atento a esse número de telefone e qualquer ameaça você comunique às autoridades, por favor. Olha, eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas a gente está de volta daqui a pouco. Estão me dizendo aqui que minha roupa está engundada, mas emagreci, menina. Tá pensando o quê? Pessoa que malha, né? Então a gente assume essas coisas também. Mas tá tudo direitinho aqui, tá tudo certinho. Daqui a pouco eu vou conversar com o doutor Elcimar e com você, viu? Antes só o quebra-galho.
Para tirar o mofo de armários, coloque um saleiro com bicarbonato de sódio ou cal virgem na gaveta do mesmo.